Olá, olá, tudo bem? Beleza? Aqui estamos nós. Deu uma atrasadinha aqui para um imprevisto que teve, mas hoje acabamos fazendo um pouco mais tarde, né? Tivemos um pouco de. Tivemos sugestão, né? Semana passada, de que seria bom fazer em outro horário, né? De modo geral, para as pessoas poderia ser melhor. Então, tá fazendo anteriormente às 4 da tarde, né? Domingo. Mas aí, talvez às 6 da noite, tarde e noite, seja um pouco melhor, né? Que aí, se você já sai de casa domingo, eventualmente, né? Apesar de que estamos em época meio de, ainda de pandemia, ainda que tem lugar que está mais liberando um pouco mais, né? Aí já contribui um pouquinho, né? Aí para a pessoa dar tempo de sair de casa de manhã, voltar à tarde, né? Enfim. Deixa eu tentar também publicar aqui no Facebook. Um momentinho só. Ao vivo aqui. Lararará. Hi, hi, hi. Oi, Alexandre Goropati. Genki desu ka? Se tiver alguma sugestão de uma dúvida, tal, você pode já colocar aí na tela, tá? Tô aqui só publicando também, começando a live também aqui no Facebook. Usar a câmera no Facebook. Iniciar a transmissão ao vivo. Iniciar. Pronto. Olá então, pessoal, também no Facebook. No canal do Japonês Criativo. Temos também aqui então começando a live. Estamos aqui no novo cenário, né, novo ambiente. Antes tinha a cortina vermelhinha aqui, né, no fundo. Agora está com um cenário um pouquinho diferente só. Opa, tudo bem? Uraura-san. Temos aqui então alguém também de Lima, Peru, né? Hi. Biase-san, Goju Roku. Hi. Yokoso, konbanwa. Konbanwa, que é boa noite, né? Eu vou tentar aqui, tá, manter um nível de explicação para cada coisa, tá, que for falando, porque nunca sei qual que é o nível de conhecimento de quem está aqui acompanhando a gente, né? Então, quem souber um pouco mais, então tenha paciência, porque a ideia dessas lives é realmente ser uma introdução para qualquer pessoa, né, que tem interesse em começar a aprender um pouco de japonês, né? Ou Nihongo. Então, quem eu conheço aqui mais é a Laura-san, né? Que eu me parece que é a Laura que eu conversei lá, que é do Peru, e também tem interesse em outros idiomas, né? Como acho que ela sabe, também é tradutora de inglês, né? Em japonês, cada idioma, né? A gente coloca um go, né? Para ficar uma coisa indicando o idioma, né? Então, por exemplo, a Raura-san, né? Assim que a gente chama a Laura, porque o L transforma em R, né? O japonês não consegue perceber bem a diferença, né, no som entre L e R, né? Então, no caso, e oficialmente vai ter só o R, né? Então, quando tem alguma palavra estrangeira que tem L, né, como no caso da Laura, né, aí a gente pronuncia em japonês com R, né? Então fica Raura, Raura-san, que esse san, né, a gente usa para chamar qualquer pessoa, né? Por padrão, né? A não sei que você seja muito, né, chegado na pessoa, né, bem realmente conhecido, aí você não precisa falar o san. Mas é diferente do português, em que a gente coloca a palavra senhor, senhora, senhorita, né? Num caso assim extremo, né? Assim, que realmente exige muita formalidade, tá? Aí no caso do japonês, o padrão é que você chame as pessoas já com esse toque especial de considerar um tratamento de san, né? Então, então eu digo boa noite, né? Que é konbanwa, Alexandre-san, konbanwa, Raura-san, konbanwa, Biase-san, né? Aí, só que eu não vou chamar, se eu for me apresentar, né? Tipo, vou falar com vocês e supondo que vocês não conheçam o meu nome, né? Então, né? Hajime Master, Maurício Cano desu.
né? Então, quando eu vou me apresentar, aí nesse caso eu não coloco o san, né? Porque o san eu só vou indicar um respeito para o outro, né? Não vou botar san na frente de todo o nome, porque se for no caso do meu nome, eu não coloco o san, certo? Se quiserem tirar qualquer dúvida, um comentário, podem ficar à vontade, que é bem legal a interação, tá? E então, ok, maravilha. Então, né, então, Hajime Mashite, né, para quem não conheceu ainda a forma de apresentação em japonês, né, ou Jiko Shoukai, a gente utiliza bastante esse Hajime Mashite, que a gente vai começar a se apresentar, né? O Hajimeru, né, a gente utiliza um verbo começar, né? Então, como se fosse estar anunciando que você vai começar a falar sobre você, né? E aí posso pôr meu nome, né? Então, Kan no Mauricio des. Esse des, né, é uma palavra muito usada em japonês o tempo inteiro para a gente colocar uma espécie de finalização de frase, né? Talvez em português a melhor maneira de pensar nessa ideia é o verbo ser e estar, tá? Então, interessante que em japonês a ideia do verbo fica sempre no final, tá? Então, por exemplo, Maurício des, né? Que meu nome é Maurício em português, né? No Brasil. Mas o japonês também não consegue pronunciar o si direito, né? Então fica shi. Por isso que Maurício vira Maurício, né? Então, Hajime Mashite, Kan no Mauricio des, né? Então é com esse des no final, como se estivesse falando assim, tipo, Maurício Kano sou, né? Como se estivesse colocando esse sou, o verbo ser, no final, né? E o yoroshiku onegai shimasu, certo? Aí fica na ideia de que eu possa contar com você, né? Ou literalmente também, que você possa me tratar bem. É um pedido que a pessoa trate bem você, quem você está conhecendo. É uma coisa um pouco estranha, né? Você pensar em pedir para outra pessoa te tratar bem, você acaba de conhecer ela, né? Mas isso cai bem no japonês, né? Numa apresentação em japonês, tá? Yoroshiku onegai shimasu, ou apenas Yoroshiku, ou também Dozo Yoroshiku, certo? Tem algumas variações possíveis, né? Sim, estava até esquecendo, estava falando sobre os idiomas, né? Então o Go, a gente usa bastante para falar sobre idiomas, né? Então no caso do japonês, por exemplo, Nihongo, né? Porque Nihon quer dizer o país Japão, certo? O país Japão, Nihon, que é a terra do sol nascente, Ni de sol e Hon, não de livro nesse caso, mas da base, da origem, então, né? Como se fosse a origem do sol, certo? Então, Nihon, Go. Então, o país Japão, idioma. Então, o idioma do Japão, japonês, tá? Então, o idioma, por exemplo, aqui Natal, né, da Raura-san, Guza-san, konbanwa, genki desu ka? Bem-vindo aí, yokoso, boa noite. Então, né, o idioma da Raura-san, que eu conheço, né, que é do Peru, e até fica igual o Peru em japonês e em português, né, ou até também em espanhol, Peru, que as pronúncias de P e Ru também existem tranquilo em japonês. Então a gente consegue também falar. Então, no caso, a gente coloca o país Peru e o Go, porque é língua do Peru, Peru-Go, não coloca. Porque não existe um idioma chamado peruano, né? As pessoas do Peru são peruanas, mas a gente acaba colocando mais como o idioma espanhol, né? Até em português fala isso, né? Então a gente pega com a ideia de Espanha, Go, né? Porque é o que a gente coloca, do itashimashite, né? De nada. Aí a gente coloca então o idioma espanhol, que é desse país que veio o idioma hoje falado, especialmente aí no Peru, entre os países nossos vizinhos aí, né? Tonari no Kuni, né? Países vizinhos. A gente então vai ter o supen, tá? Olha só, parece bem semelhante à forma como o inglês, né, fala o Espanha, né? Então, Espanha com Go, Supengo, tá? Supen é Espanha, né? Vem de Spain,
e aí mais go, Supengo. Então, em vários países da América Latina, né, exceto o Brasil, então o idioma que se fala seria o Supengo, se fosse pensar em japonês, certo? É curioso, né? Fica engraçado. Supengo, então é castelhano ou castejano. Tem até um vizinho meu aqui, que é da Argentina, é um Aruzentin-jin, né? Se a gente bota o go no final da palavra para indicar no caso, o idioma, né? Então, para indicar que é uma pessoa originada de algum lugar, já te respondo, Alexandre Duresan. Então a gente coloca o Jin para indicar uma pessoa de tal país, certo? Então no caso, Nihonjin, pessoa do Japão, né? Um japonês, uma japonesa. Então, já uma pessoa do Peru, como a nossa colega aí, Raura-san, então a gente tem o pessoa... sim, eu sou professor de japonês. Nihongo no Kyoshi o yatteimasu, né? É o que eu faço da vida. Eu ensino japonês. Aí estou aqui nessa live para fazer um pouco de divulgação, né? De maneira mais livre para o pessoal aqui, de maneira mais bem livre. Deixa eu aproveitar então para responder também aqui o Alekusan Dure-san. Borupati, né? Assim seria seu nome, né? Em japonês. Volpati. Aí, como o V em japonês não pronuncia, vira B, e o L vira R, frequentemente com U. Então fica Borupati-san. Conseguir interagir só falando inglês em uma viagem para o Japão? Ou seria complicado? Olha, realmente, assim como no Brasil, né, você não acha pessoas frequentemente para falar inglês, né? Só as pessoas mais realmente estudadas, né? Aí no Japão também as pessoas dificilmente falam inglês, tá? Ou no caso, oi, Borubameru-san, tudo bem? Genki desu ka? Aí, Yokoso, konbanwa, Meru-san. Boa noite. A gente, então, no Japão, por mais que o Japão seja um país desenvolvido, né, e de extrema educação, né, a educação no Japão é um investimento muito importante, as pessoas dão um extremo valor, né, tanto para o trabalho como para os estudos, né, uma questão de muita cobrança, inclusive. Porém, por uma questão cultural do Japão e talvez também por uma questão de que eles se bastam muito lá, né, com a cultura de lá, com a economia de lá, aí também que a língua japonesa e as línguas ocidentais, né, seja inglês, português, espanhol também, são muito diferentes, né, do japonês. Então, eles têm muita dificuldade de aprender inglês, né, por mais que certamente tem, né, nas escolas, né, mas eles têm muita dificuldade e por mais que tentem falar um pouco, né, às vezes acabam falando só yes ou no, né, algo assim. Então, realmente não dá para confiar no inglês ou no ego, tá? O idioma inglês, inclusive que é um pouco diferente essa maneira de falar o idioma inglês, né? Porque eu falei para vocês, né, que o idiomas, né, a gente pega o nome do país mais go, certo? Aí, no caso da Inglaterra, né, ou da Estados Unidos, etc., então a gente poderia pensar em falar Americago, né, que seria o idioma dos Estados Unidos. Mas o original, que o país começou, seria a Inglaterra, né? E aí, em japonês, Inglaterra seria Igirisu, que pode ter vindo da maneira como os portugueses chamavam os ingleses, né, em inglês. E aí, o japonês, ouvindo o português chamar os ingleses, em inglês virou inglês, Igirisu. Possivelmente virou disso aí, tá? É uma possibilidade. Mas o fato é que Inglaterra em japonês chamam Igirisu, mas nem fica dessa maneira. O idioma inglês a gente chama então ego. Existiu um kanji, né, que é um ideograma que os japoneses inventaram, associaram, tem até a ver com inteligência também, com qualidades e tal. É um kanji bastante digamos, virtuoso, que associaram com a Inglaterra.
Deve ter uma questão histórica nisso aí, mas também associou com a Inglaterra. Então, os países ocidentais, né, geralmente a gente usa só o katakana, que é as letras, né, usadas em japonês só para indicar palavras estrangeiras, tá? Mas no caso de algumas poucas situações, como Inglaterra e também Estados Unidos, a gente também vai ter o japonês utilizando ideogramas chineses para chamar esses países. Por exemplo, no caso não país, tá? No caso inglês, vai ser um idioma, né? Então é eigo, tá? A gente vai escrever eigo, tá? Eigo, escrevemos, mas a gente pronuncia no japonês, quando tem um e mais i, fica eigo, tá? É bastante comum acontecer dessa maneira. É a regra, basicamente, quando tem um e mais i no japonês, está escrito, mas você pronuncia e, um alongamento do e, tá? Fica ego. Então, assim que a gente chama o idioma inglês, tá? Ego. Então, é um caso especial. E, geralmente, usa só o katakana, que são para indicar a parte fonética, né? Tipo, Peru, né? Que é o país da nossa colega aí, Araura-san, que nos visitou. Então, Peru, a gente vai usar Peru, tá? Vou até botar aqui escrever aqui no meu OpenOffice, vou ver se eu consigo aqui abrir uma tela, só para conseguir ter uma noçãozinha, né? Não vai estar para detalhar muito isso aqui agora. Deixa eu ver, lousinha. Criei aqui uma espécie de uma lousinha do OpenOffice. Katakana, isso, muito bem. Hiragana, perfeito. O Guzao-san manja aí um pouquinho já. Mas então aqui, por exemplo, então, temos Peru. Só para quem não conhece bem, Guradiru. Então, vou aqui reverter a tela, né? Então aqui, por exemplo, eu escrevi Peru, né, em katakana. Bom, no Facebook eu não vou conseguir alterar para quem estiver acompanhando, mas no Instagram estou aqui mostrando. Então, Peru, então com a letra Re, com bolinha, indicando Re virando P, e Uru, parece uma ruazinha, né? No caso do Re, eu indico geralmente imaginar que são um par de remos, né, para associar com o português. Re, que vira P, Peru. E aqui também coloquei em japonês, como ficaria o nome do Brasil, né, nosso país aí, Buradiru, certo? Então, é o Fu, com os dois pinguinhos, que é o Bu, virando Fu, virando Bu, Ra. Aqui é o Shi, com dois pinguinhos, que é o Ten, virando o Di, com o Uru. Então, Brasil virou Buradiru, tá? Buradiru é Brasil em japonês, tá? Bra virando Burá, porque a gente não consegue fazer, né, o B mudo, então tem que botar o Bu, Burá. Aí o Zi também não dá para fazer o Zi só com ZI, não tem isso no japonês. Então a gente transforma em Di, com esse som aqui. E o L do Brasil, então vira R, e do R vira Ru. Beleza? Então só para ter uma noçãozinha aqui de como poderiam ficar esses katakanas, né? Sim, deixa eu também mostrar como poderia ficar o idioma inglês, né? Que eu também comentei aí agora há pouco. Ego. Aqui, então, outra vez aqui, revertendo a tela. Então, aqui, né? Ego, aqui é uma forma de escrever em Romaji, né? Romaji, que são as letras romanas, que a gente utiliza também no português, inglês, francês, etc. Aqui eu coloquei em ideogramas chineses, tá? Que o Japão utiliza as letras chinesas em boa parte, né, dos casos. Ego, tá? Então, o primeiro ideograma, ou letra que indica uma ideia, né? O ideograma que associaram à Inglaterra. E o segundo ideograma, ou letra chinesa, então é o que indica um idioma, tá? A gente sempre pode indicar com umas certas indicações de conexão com elementos, tá? Que é o número 5, que também tem a pronúncia de Go. E aqui é uma boca, outra boca, e aqui em cima como se fosse a ideia de fala, tá? Imagina que fosse umas bocas e está soltando ondas sonoras, tá? Ego,
Então, o idioma inglês. E aqui coloquei em hiragana, porque também é uma maneira de você indicar para a pessoa que não tem ainda tanto conhecimento de ideogramas, como se pronuncia os kanjis, né, os ideogramas chineses, com um alfabeto fonético, né, que só serve para indicar mesmo a pronúncia. Tá? Então, ok, voltamos aqui então a câmera para mim. Ok, estamos aqui. Tô aqui testando, tá? Espero que está dando certo, que eu tô colocando um fone aqui para o notebook, um fone para o celular, e até tá o celular meio caído aí, mas acho que tá dando para ficar direitinho. Beleza. Bom, beleza. Hoje tá uma live super viajante aí, né? De acordo com a situação, a gente foi comentando as coisas. Chegou a Raura-san, eu comentei do nome dela, do Peru, respondi aqui o Guzao-san, respondi o Alexandre-san, né? Bem bacana um pouco dessa interação aí, né? Deixa eu voltar a tela então lá pro Facebook também, para deixar acompanhando. Estamos aqui por hora por volta de uns 20 minutos de live. Então a gente por enquanto discutiu, né, mais a questão aí do caso de como você pronuncia alguns nomes em japonês, né, nomes estrangeiros japonês, né, como o meu próprio nome, Maurício, né. No caso do Guzao-san, né, que escreveu por último aí, né, aqui no chat, então ficaria Guzao. Não sei exatamente se é esse o nome dele mesmo, só o username, né, algo assim, um apelido, mas o que eu consigo ver aqui, Guzao Diniz, né? Então a modificação seria mais colocar o Z no final, né? Colocando com mais um U, certo? Porque a gente não pode pôr em japonês uma letra consoante solta dessa maneira, né? Exceto se for a letra N. O N é a única letra em japonês que a gente pode deixar solta, assim, sozinha, tá? Então, no caso do Guzao-san, Guzao Dinizu-san, né? Para ficar bem em japonês, de maneira bem adaptada, colocaria então um U no final, né? Guzao Dinizu-san, né? O resto já tem em japonês, então fica ok, né? Eu também cumprimentei, né? Aisatsu shimashita, né? Fiz um cumprimento para Meru-san, né? Que está como Borba Mel, né? No caso dela, né, eu chamo Borba, eu coloco o R somando um U, certo? Então a gente fica Boruba, né, o nome dela, que é um nome bastante, né, típico português, né? Então a gente coloca o R mais o U, porque não pode ter em japonês uma consoante sozinha, então a gente coloca uma vogal que vai ser o U, certo? Então fica Boruba, Boruba-san, tá? E só por esse nome já é suficiente chamar a pessoa que tem sobrenome, porque a gente, em japonês, tem bastante costume de chamar as pessoas pelo sobrenome mesmo, tá legal? Aí Boruba-san já seria uma maneira bem japonesa de chamar a pessoa que tem sobrenome, tá? E Mel, né, seria o seu nome, né, ou apelido, então ficaria Meru-san, né, Boruba Meru-san, se for ficar com nome e sobrenome juntos, né. O L a gente troca para R, né, porque não tem L em japonês, troca para R, e outra vez, como ficou consoante sozinha, tem que colocar o U, tá legal? Aí fica Meru, né, que era Mel, ficou Meru. Boruba Meru-san. Olha só, temos mais aqui uma participante, né? Ou um participante, não consigo identificar bem, acho que é uma participante, né? O nome dela é Bemazorana. Eu não sei exatamente qual que é o nome original, mas o nome que está aqui no chat é esse, Bemazorana. O interessante, talvez no português, o natural seria pronunciar Bemazorana, né? E já te respondo, Guzao-san, Bemazorana, né? Porque em português, quando a gente tem uma vogal A e a gente tem em seguida uma consoante N ou M, né? Como Santos, Mancha, né? Ou até origami, né? Que é um A com M, ainda que venha uma palavra do japonês, né?
Aí em português a gente fala né? Origami, Santos, Mancha, é o normal em português do Brasil, porque eu já me comuniquei esses tempos com português de Portugal, né? E eu descobri que eles não falam esse que a gente fala o tempo inteiro no Brasil. Então deve ser esse vindo de pronúncia do africano, né? De línguas da África, ou talvez do Brasil, das línguas indígenas, né? Bem interessante notar isso, né? Quando a gente às vezes conhece alguém de fora, a gente começa a perceber algumas coisas interessantes sobre o nosso próprio idioma que a gente fala aqui, né? São mais particulares, né? Então, mais seria a questão então do da nossa visitante Bemazorana, né? Que eu trocaria o som de Ana, né? Até esse nome também é bem comum, né? Sozinho, né? Ana é bastante comum no Brasil. Mas em português, em japonês, a gente tem que adaptar só o tom do A para o A, né? Bemazorana ficaria Bemazorana, certo? Isso fica bastante interessante, né? A pronúncia, o jeito de falar. Então, os sons, no geral, ficariam iguais em japonês. Tem B, tem Ma, tem Zo, Ra e Na. Mas tem que deixar com Ana. Bemazorana em Nihongo, em japonês, né? O que o Zao-san nos perguntou aqui? Watashi no namae wa Gusata Bodes. Gusutabo. Ah, sim. Gusutabo des. Certo. Ah, certo. Então, provavelmente o Gusal de início é só um nickname, né? É o nome original Gustavo, né? Certo. Gustavo seria bem japonesado como Gusutabo. Perfeito. Quase perfeito assim, porque a pronúncia poderia ser bem essa mesmo, mas a forma de escrever apenas, ela poderia ficar mais bem indicada em japonês com uma outra forma de indicar, tá? A pronúncia tá bem dessa maneira, a adaptação, tá? Gustavo-san. Porém, o que a gente faria? Existe uma maneira de indicar a letra V, né? Que no Gustavo tem a letra V, né? Então a gente usa o qual? A gente usa o katakana do U com tem, certo? Assim a gente consegue construir o VU, né? Não sei se você conhece essa possibilidade, né? Um katakana estendido, tá? São katakanas especiais que a gente usa, que não são katakanas diferentes dos normais. A diferença mais é que a gente pode colocar alguns tentens, né? Que são alguns tipos de acentos nas letras, né? Uns modificações nelas, ou juntar uma com a outra para poder criar sons estendidos, né? Para poder encaixar melhor com as palavras estrangeiras, tá? Vou tentar colocar também aqui no Word, no OpenOffice, Gusutavo. Eu sempre achei estranho Gusutavo e não Zu. Gusutavo e não Zu. Ué, mas por que não Zu? Gustavo. Mas em português também. O som é Su, né? Gus. Não tem Zu, né? Nem no português, né? Então não tem por que ter Zu, né? Então deixa eu colocar aqui. Pronto. Gustavo. Ó. Então coloquei aqui. Outra vez inverter aqui. Eu não sei, tá, gente que está no Facebook, acompanhar direito, colocar mostrar, inverter a tela aqui no... deixa eu ver se eu consigo reverter aqui. Usar... não dá. No Facebook vai ter que ficar só com uma forma mesmo. Se alguém puder me orientar no Facebook como faço para transmitir isso, eu aceito. Mas então, só vou poder mostrar mesmo, me ouçam no Facebook, mas no Instagram que eu consigo estar mostrando aqui a variação da tela. Então aqui, ó, né? Coloquei aqui, a primeira letra é o Gu, que ele colocou também, né? Depois o Su, também colocou, né? O Gu, que seria o Ku, com o pinguinho, né? Os dois pinguinhos que dão o Ku, virar Gu, certo? Temos o Su, que eu imagino que é uma pessoa fazendo um bico, tomando um suquinho, né? E o Ku, eu procuro imaginar que olha só, mais um Gustavo. Ela tá falando justamente do seu nome, Gustavo-san. Bem-vindo, Yokoso, né? Konbanwa. Gustavo-san já é meu aluno. Espero que
esteja apreciando as aulas. Então, temos tipo, o tá, né, que procuro associar nos meus mnemônicos que eu crio com um taco de beisebol. E aqui o U, né, que eu associo com um urso robótico, porque é retinho aqui, U de urso. Mas esse U do katakana, só acontece isso no katakana, não no hiragana, tá? Porque o katakana serve para palavras estrangeiras e não vai ter som de V no hiragana, né, que é no japonês nativo. Então, aqui a gente vai ter o U com tenten, certo? Então, isso aqui vai ser uma coisa específica do katakana, que então vai virar VU, tá? Vai indicar a letra V. E mais o O pequeno, tá? Que eu coloquei o O, eu associei com olé, tá? Um toreador dando um olé, né? Então, tipo, os bracinhos dele aqui, meio que saudando o público, né? A cabecinha, e aqui embaixo a perninha, e aqui a capa de tourada, né? Assim que eu associo com o olé, certo? Então, o VU com o O pequeno virou VO, tá? Então, assim que a gente monta uma junção em japonês, tá? Uma primeira letra com um O pequeno. Obrigado pela saudação aí, Aleku-san Dore-san. Sempre estimula a gente. Vo, então. Então, gusu, tá, vo. Seria vo, tá? Então, essa seria a maneira mais adequada para a gente indicar em japonês, tá? Mas na prática, aí a gente verifica. O japonês consegue falar vo? Não consegue. Então até tem uma maneira de indicar a escrita, que a letra originalmente seria V, do estrangeiro, mas na prática, a gente... o japonês não vai falar vo, vai falar bo mesmo. Gusutabo, tá? É uma coisa realmente de uma ciência muito exata, tá? Língua é assim, às vezes, da cultura. Então, alguns japoneses conseguem, pelo que um outro professor me falou, indicar o som do vô, tipo, Gustavo-san, né, Gustavo-san, né, conseguiram, né, abrir um pouco os horizontes deles, de conseguir falar vô, vá, vivo, vevô, mas a grande maioria dos japoneses, pelo que um amigo professor me falou, e eu também me lembro de ter ouvido isso nas produções culturais que eu ouvi do japonês, e também de conversar com japoneses, não falam vô mesmo, tá, nem vá, vivo, vevô. Tá, voltar aqui então para minha tela. Aqui de volta, aqui estamos nós. Beleza, né? Espero que esteja bem assim essa dinâmica, que eu, às vezes, para mostrar alguma coisa na tela, mais fácil então alternar assim a câmera, né? De outro modo, eu tento manter a tela comigo aqui para que vocês possam, né, me ver aqui um pouco, né, gesticular, me ver, me expressar aqui, enfim. Às vezes também posso até utilizar um pouco de trabalho com gestual japonês também, né? Porque cada língua, né, vai ter alguns padrões de gestual que são diferentes, né? Então, o que numa língua vai ser uma coisa, né, na parte de comunicação gestual, e aí no caso do outra língua vai ser diferente, né? Então tem que ter um certo cuidado com isso. Por exemplo, esse símbolo, né? Tipo, botar esse símbolo aqui em português, no Brasil, sei lá, vai ser meio esquisito, né? O que tá falando aí? Você quer voar, né? Sei lá. Então isso aqui é um símbolo, no japonês é muito comum falar que não pode, por exemplo, dame quer dizer não pode, né? Ou também pode fazer esse símbolo aqui. que é isso? Quer dançar balé, por acaso, né, mano? Mas é muito comum esse símbolo que tá fazendo tipo uma bolinha, né? Uma bolinha que é maru, certo? Então, maru indica bolinha, pra gente indicar que alguém acertou uma questão, por exemplo, tá? Maru desu, né? É correto, né? Ou também pode ter um símbolo, um som pim-pom, 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 né? Meu professor Kendi Sensei me falava isso, era bem divertido. Então, se a gente vê algum vídeo de gincana em japonês, pode ser que a gente ouça isso aí, pim-pom, pim-pom, e para falar o que tá errado, o som que ele falou pra mim, que a gente pode também procurar um vídeo de uma gincana japonesa, também era essa. Bubu, bubu. Ou tá errado, ou também o dame desu, né? Tipo, você vai, por exemplo, querer tirar foto de alguém. Eu já tentei fazer isso no Japão, e eu até achei que as meninas queriam, né, que tirasse foto delas. Tava lá em Harajuku, né, em Tóquio, né, que é um bairro bastante famoso, em que as meninas japonesas vão lá ficar com umas roupinhas todas assim, cuticute, assim, roupas de antigamente, ou tipo de, como chama, Lolita, ou sei lá o que, da época vitoriana, não sei o que, da Europa. E
Então eu achava que queriam que tirasse foto, que estavam lá pra, né, queriam aparecer, né? Aí eu tinha que tirar foto, aí, dá-me desse, né? Ô, ué, você vem aqui nessa pracinha aqui, né, e não quer que eu tire foto? Poxa, então tá, né, fazer o quê? Mas, pois é, então tem que perguntar, né? Acho que até já apareceu uma vez no meu Instagram, né? Já te respondo aí, tá, Gustavo-san, sobre o lance de tirar foto, né? Para perguntar se pode tirar foto das pessoas, né? Deixa eu procurar aqui no meu Instagram, vejamos aqui. Talvez tenha gente que já tenha visto, né? Se acompanha bastante as lives e também o meu Instagram, né? Nos posts, né? Olha só, esse post eu publiquei faz, poxa, exatamente um mês, no dia 1º de julho, né? Ou seja, Shichigatsu Tsuitachi, né? Shichigatsu, que é o mês de julho, acabou de acabar, e o dia 1º, Tsuitachi, né? Julho, Shichigatsu, Tsuitachi, dia 1º, né? Fica bem diferente. Shichi, que é 7, Gatsu, mês, Tsuitachi, especial para pronunciar dia 1º. Ah, Sandora-san, é a minha Oba-san, minha tia. Até minha tia aí também é um Makano aí, né? Dando uma participação aqui especial pra gente. Também pode ficar à vontade para também tirar dúvidas. Se eu puder honrar o nome da família, né? Tentando resgatar nessas nossas origens, eu fico feliz de conseguir fazer isso um pouquinho, né? Que, né, como brasileiros descendentes japoneses, é sempre uma coisa maluca, né? Sempre chamam a gente de japa, mas a maioria dos imigrantes, né, e descendentes de japonês no Brasil, a gente não sabe falar japonês, né? Só se a gente for aprender, né? De fato estudando, como aconteceu comigo, entre mais pessoas, né? Como também tem vários alunos, né, estudantes meus, que são também de família japonesa, só que não aprenderam, né, japonês porque, né, por exemplo, os avós chegaram no Brasil, como foi o caso dos meus avós, né, criancinhas, né, lá nos anos por volta de 1930, né, e aí chegaram criancinhas no Brasil, 10 aninhos de idade mais ou menos, e aí já estavam em outro país totalmente diferente, tinha que para falar a língua português e tal, não podia ficar tanto focado no japonês, né? E aí o meu pai, né, assim como os meus tios, como a Sandora-san, né, também não tiveram, né, muito contato com o japonês aparentemente, né? Meu pai não fala nada de japonês, né? Ou Nihongo, né? A única coisa que meu pai falava, não sei se a Sandora-san vai também concordar, se ela também aprendeu isso, que falava, meu pai me ensinou a falar haraitai, haraipai. Não é pai, não é de pai não, né? Né, meu pai. A ideia do pai é um pedaço do som ipai, que quer dizer barriga, tá? Barriga cheia, que é hara de barriga, né, de uma maneira meio bem informal, né, tipo pança, né, que onaka seria mais formal, né, mais certinho para falar, né, harai pai, né, então pança cheia, né, tô de barriga cheia, não é estômago, honestamente, é mais bonitinho, então é harai pai, né, meu pai me ensinou essa expressão, né, uma das únicas que ele me ensinou, e outra barriga não, a outra expressão que meu pai me ensinou era harai tai, né? Hara de barriga, pança, e itai de dolorida, né? Porque em japonês o que a gente fala doer não é um verbo, né? A gente usa um adjetivo, uma qualidade para o dolorido, o doer, né? Então a gente fala barriga dolorida. Então, tipo, mais para traduzir em português, a gente vai falar, a barriga tá doendo, né? Então, ou seja, olha só que interessante, né? Hara e pai, barriga cheia, e pai. E depois faz sentido passar para hara itai, né? Porque tá doendo, né? Comeu demais. Então, fica, né, desse jeito, faz sentido, né? E quem conhece meu pai, então deve sacar que faz sentido ele me ensinar esse tipo de coisas a ver com comida, né? Meu pai adora comer e eu também adoro comer, e o pai é muito bom na cozinha, né?
Ryori ga jouzu desu, né? Bom na culinária, né? Ryori de culinária, Ryori ga. O ga é uma partícula que uso para indicar que alguma coisa eu sou bom nessa coisa, né? Eu tenho capacidade nessa coisa. Então, Ryori ga, eu boto esse gazinho logo depois do que eu estou indicando. E jouzu é muito comum já poder falar isso, né? Que é habilidoso, né? Capaz, né? Então, Ryori ga jouzu desu, né? Ou seja, pessoa boa na cozinha, né? Meu pai, né? Meu oto-san, né? Ou de forma mais educada, humilde, né? Titi, né? Titi, eu até me lembro do Titi da Turma da Mônica, né? Que eu sempre, quando eu estava na casa da minha avó japonesa, né? A Kazuko, minha Obacha, né? Hoje já falecida, faz poucos anos, que mais guarda muita saudade da gente, saudade pra gente. E aí, com as minhas tias Miyoko e Yoko, né? Sempre ia bastante quadrinhos, fazendo quadrinho da Turma da Mônica, né? E ficava lá, sempre que eu viajar para casa das minhas avós, vó e tias, ficava lá o dia inteiro, quando criança, lendo os quadrinhos, né? E é bom, né? A gente fazer conexões com algum personagem, com alguma outra coisa que seja pra gente bastante conectada, né? Então, no caso, eu associei Titi, que é o nome de um outro personagem da Turma da Mônica, que é Dentuço, que nem a Mônica, né? Pra lembrar que em japonês, para você falar do seu pai de uma maneira humilde para os outros, a gente pode chamar Titi, né? Então eu imagino que, sei lá, o Titi da Turma da Mônica chegou então a ficar mais velho e virou pai, né? Eu tento imaginar dessa maneira, certo? Deixa eu só então responder aqui o Gusutabo-san, né? Que então me perguntou, mais em hiragana, tipo, nomes nativos do Japão têm significados, esse nome dentro da língua japonesa tem significado. No caso do Gustavo, tá, Guzao-san, não tem, né, porque deve ter significado na origem, né, de fato ocidental, né? Eu não lembro, teria que pesquisar. Não sei de onde que veio o nome Gustavo, né? Talvez, não sei, do espanhol, do português, não lembro, né? Do latim, né? A gente poderia traçar as origens aí. Mas no caso do katakana, a gente não usa hiragana, né? Não sei se você se referiu realmente ao seu nome ou referiu a outro nome, né? Como se fosse a sua pergunta, né? Aí, em katakana não tem sentido, né? É apenas uma transcrição, uma tentativa de adaptação fonética, né, de sons de palavras estrangeiras, né, para o japonês. Então, é apenas para indicar o nome, só isso, né. No caso até do chinês, que não tem katakanas, eu tive uma aulinha ou outra de chinês com um amigo meu, ex-vizinho na outra casa aqui em Manaíra, em João Pessoa, onde eu estava, né, na Paraíba. Aí ele me deu umas aulinhas e me falou, né, que tipo, no caso do chinês, que não tem katakana, que são umas palavras próprias para você ensinar, como chama? Não, para você utilizar, para você transcrever palavras estrangeiras para o japonês, né? No caso do chinês não tem katakana, né? Então eles utilizam algumas letras, que são os kanjis, né, ou os hanzi, né, como eles chamam na China. E aí eles, bom, originalmente as letras tal e tal até possuem, né, significado. Só que no caso, valeu pelo esclarecimento, Guzao-san, ou Gustavo-san, agora que eu descobri o seu nome original, né? Então, eles pegam letras chinesas, né, que é o que tem, os hanzi, e aí eles procuram pegar qual que é a pronúncia de cada letra chinesa para poder encaixar no nome estrangeiro para tentarem escrever, né, esse nome, né? Mas nesse caso, por exemplo, não vai fazer o menor sentido você ler esse nome entendendo, interpretando pelos sentidos dos ideogramas, tá? Aí não vai fazer nenhum sentido, tá? É só para realmente estar emprestando as letras pela pronúncia que elas têm, tá? Porque o chinês não tem katakana. Agora, o katakana, que é usado para demonstrar as palavras estrangeiras, como no caso do seu nome, né? Ou do meu nome também ocidental, que eu também tenho nome ocidental, Maurício, né? Maurício, né? Aí
a gente vai usar, não tem sentido profundo por trás do nome, né? A não ser os nomes japoneses, né? Que aí, como vieram do Japão mesmo, então eles estão utilizando ideogramas também, tá? Por exemplo, no caso do meu sobrenome, né? Que também é o sobrenome da minha tia que está aí, também é uma Kanno, né? Então eu fui descobrir, né? Até com a ajuda do meu tio que mora no Japão, também irmão dela, né? Serujo-san ou Sérgio-san, né? Que os nossos ideogramas, né? Kanno, Kanno, o no é de campo, esse no aparece pra caramba em várias outras palavras, inclusive esse no vai ter com pronúncia diferente para Yakyu, que vai ser beisebol, o esporte mais amado do Japão, né? Assim como no Brasil seria, né, o futebol, né? E porque é bola no campo, né, tem a ver com essa ideia, né? E no caso aí do, como chama? Ono também, né? Tem uma aluna minha que também tem o sobrenome de Ono, né? E aí o no do Ono dela também tem o mesmo kanji do campo que o meu Kanno, né? E o Kan, né? Poderia até imaginar que pudesse ter a ver com Kanji, né? O povo da China, né? O povo, a etnia Han, que a China, se fala que a maioria do povo da China é da etnia Han, né? Por isso que fala Kanji, originalmente Hanzi, né? Quer dizer as letras do povo chinês, certo? Então, no caso, a questão que tem kanjis, tem ideogramas que tem a mesma pronúncia, tá? Só que o sentido vai ser outro, tá? Então a gente vai ter que, mais por repertório, por conhecimento prévio, saber qual que é o ideograma usado naquela situação, ou às vezes você vai ter um nome japonês com mais de uma pronúncia, quer dizer, com uma pronúncia como aí vai ter, tipo, Akira, por exemplo, né? É um nome bastante famoso, né? Super clássico, Akira, nome de homem japonês. E aí pode ter um kanji, que é o kanji da luz, por exemplo, e tem um nome de um anime, né, um mangá bem clássico, bem famoso. E aí eu fui chamar, né? Eu vi que uma pessoa que era o professor de uma universidade, e eu fui falar com ele. Aí eu chamei ele Kanno-san, desculpa, Akira-san, né? Algo assim. Akira Sensei, né? Porque como é professor, chamei com Sensei, ao invés de San. Akira Sensei, né? Mas aí ele me corrigiu e falou que o Akira dele não era com aquele kanji, e sim com outro kanji, né? Então também pode acontecer isso, né? Então esse kan do Kanno, por exemplo, vai ser que a gente descobriu era de um arbusto, tá? Então arbusto do campo, que em inglês está marcado como sede, e em português nem tem uma, como chama, um nome popular muito famoso, mas tem um nome científico que é Cyperaceae. Aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Ó, esse arbustinho aqui, ó. Esse arbustinho aqui, que é o meu sobrenome Kanno, né? Que é o arbustinho do campo. Esse Cyperaceae aí, que em inglês é sede, tá? Enfim, aqui, ó, sede. Pois é. E aí, então, em japonês, os sobrenomes é muito comum, até o meu amigo professor chinês me indicou, né? É bem curioso ver o destaque que dá para a parte geográfica, né? Em geral, sempre nomes de lugares, né? Pois é, Alexandre-san, é bastante comum o nome Akira mesmo. E eu gosto bastante. Talvez se eu também fosse ter um filho, eu daria o nome de Akira para ele também. Eu acho bem bonito esse nome, Akira. E também é um sentido também legal, né? Luz, né? Uma coisa, né, brilhante, né? Iluminada, né?
Que nem a minha professora de italiano, né? Eu também estou estudando italiano, ela, ou seja, Italiago, né? Italiago, italiano, Italiago, né? E aí ela chama Lucente, né? Então, Lucente, que seria a versão de Akira, né? Por exemplo, né? Que é iluminado, brilhante, né? Algo assim, né? Que falaram aqui, Sol Hara, qual o significado? Então, Obasan, tia querida, Hara, a gente pode ter um significado, né? Hara é um sobrenome que a gente também tem na nossa família, né? Que era o sobrenome original lá da minha avó, né? Que o Kano me parece que veio do vô, né? E aí o Hara me parece que vem de vale, né? Então, se você vê, outra coisa geográfica, né? Vejam só que interessante. Então, o Hara tem a ver com vale, mas sol, né? Então, também, né? Não é uma palavra japonesa, então a gente não consegue dar um significado japonês para ele, né? Fica só por isso mesmo, né? Sol, Hara, né? Então, o sentido de sol é sol mesmo. O nosso astro aí, a estrela aí que fica brilhando aí para iluminar o nosso planeta, né? E que inclusive é símbolo do Japão, né? Assim, né? Então, Hara, na verdade, desculpa, tem mais a ver com planície, né? Acho que também pode ter, em relação a vale, pode ficar como Tani, isso, desculpa. A ideia mais adequada para vale é Tani. Parece até minha irmã, inclusive, que ajuda muito aqui na divulgação aqui das lives, tá sempre aqui me apoiando, Tania-san. Tani, então a gente pode, em homenagem então ao vale em japonês, então a minha irmã é a senhora dos vales. Mas o Hara, né, então vai ser mais a ver com o campus também, pode haver então tem uma semelhança no final das contas com o Kano, então com o No, mas também tem mais a ver com a ideia de planície, uma ideia de entre campo e planície, né? Então tem um sentido um pouco dúbio, tá? Entre campo e planície. De todo modo, são terrenos, né? Tanto Hara e o No de Kano aí vai ter a ver com campos, planícies, né? Terrenos, né? Esse tipo de coisa. Interessante a gente ter esse papo sobre o idioma dos nossos ancestrais, né? Tia Sandora-san, depois de tanto tempo aqui, a gente tentar resgatar aí as origens, né, desse povo, né? Dá orgulho, né? A gente gosta muito do Brasil, do nosso jeitão malucão brasileiro de ser, mas também tem muita coisa bonita também aí no Japão pra gente aprender, né? E resgatar, enfim. Alguém também tinha feito alguma outra pergunta? Não sei se eu perdi aqui. Acho que eu consegui explicar direitinho aí o que tinha ficado, né? Eu ia falar de alguma outra coisa aqui, apesar que o tempo está praticamente acabando, que aqui no Facebook já deu 51 minutos, sendo que no Instagram eu comecei a live um pouco antes até do Facebook, e o limite para as lives são de 1 hora, me parece. Então, melhor logo ir despedindo de vocês, porque senão vai meio que fechar de repente, né? Então, só mostrar o post que eu tinha publicado aqui no Instagram, que no fim das contas eu acabei mudando de assunto e nem expliquei, né? Aqui, ó, posso tirar uma foto, né? Eu estava contando lá sobre a minha viagem quando eu falei de Harajuku, né? E aí, não sei porque eu comentei sobre isso na época, mas enfim, assunto vai, assunto vem, né? Aula aqui não é bem uma aula, né? Mais um bate-papo informal sobre Nihongo, né? Nessas lives de domingo, né? Que eu tô fazendo já a 4ª live seguida, né? No 4º domingo seguido, né? Já deu um mês aí praticamente de lives, né? Públicas aqui, né? Para vocês. Então, Shashin o totemo ii desu ka, né? Então, acho que eu comentei sobre isso quando eu falei dos gestos, né? Como é interessante a gente poder ter
o vídeo, né, para mostrar os gestos, né, como dame des, como está cruzando os braços, né, um braço sobre o outro, fazendo um X, né. E aí, no caso, eu ganhei esse dame quando uma moça japonesa, né, em Tóquio, em Harajuku, ela não quis que eu tirasse foto dela, né. Tava achando super legal, mas não quis. Então aqui, ó, shashin o totemo ii desu ka, certo? Esse post aqui foi até o meu aluno parceiro ilustrador, Joro Jessan, né, Jorge, que tinha produzido. Ele que montou esses furiganazinhos, que são os hiraganazinhos que tentam dar uma legenda, né, dos kanjis, com hiraganas. Então, shashin, fotografia, tote, que é o tirar, né, fotografar, moi, ou seja, permissão para fazer tal coisa, né? Então eu posso fazer isso, posso fotografar, né? Então essa aqui seria a ideia, né? Então essa aqui tá aqui, então quem quiser compartilhar, quem quiser ver, né? Inclusive no Facebook eu não estou conseguindo mostrar aqui a tela, então é só você espiar o meu post aqui, né? Do dia 1º de julho, tá? Faz um mês, ou seja, Shichigatsu Tsuitachi, tá? Então depois só dá uma olhadinha aí, quem estiver vendo no Facebook, dá uma olhadinha aqui no Instagram, dá para você verificar esse post, entre vários outros, tá? Beleza. Então eu acho que deu para então completar e não perder totalmente o raciocínio, né? Às vezes eu gosto de atender o que vocês me pedem, né? Para que isso que é super bacana, né? Nessas lives, né? A interação com vocês. E aí fica bastante mais interessante, né? O Moshiroi. A nossa live, né? Então por hoje é isso, viu, pessoal? Já são 7h13 da noite, né? Eu estava fazendo as lives anteriormente às 4 da tarde, mas aí hoje eu tinha um compromisso mais cedo. E aí eu também pensei que, na verdade, para o público no geral, para vocês, também poderia ser interessante fazer a live mais tarde, que aí você consegue também fazer as coisas que tem que fazer, né, durante o dia e tal, aproveitar bem o domingo, né? Ainda que a gente está nessa época de pandemia ainda, infelizmente, mas tem lugar já liberando, né, para sair um pouco mais. Aí vai de cada um, né, tentar ter seus cuidados, né, devido sair de máscara, né, masuku tsukate kudasai, né? Use, né, a máscara, né? E kyotsukete, né? Tenha cuidado, toma cuidado, né? Hai, né? Natsukashi, né? Saudades, né? Sandora-san, Oba-san. Depois a gente espera tentar se ver, né? No Kurismasu, né? No Natal, se as coisas permitirem, né? Vamos ver. Então, né? Achei que esse horário das 6 horas da noite de domingo poderia ser melhor para todo mundo poder fazer as coisas que vai fazer domingo. E então poder participar desse bate-papo aqui informal, né, de Nihongo, né? Então isso por hoje, né? Espero que vocês tenham se divertido bastante com esse café de japonês, né? Esse bate-papo de Nihongo. E a gente se fala na semana que vem. Espero que mantendo então o horário das 18 horas, né? Ou 6 da noite. De domingo, mantendo então as lives aqui do japonês criativo, ou creativo japonês, enfim. Valeu então. Qualquer coisa eu aviso, né, no story da página, né, seja no Facebook como no Instagram. Eu tenho feito mais o destaque no Instagram, eu vou também tentar fazer mais destaque aí nos avisos no Facebook também. Valeu então. Até mais. Mataraishu, até semana que vem, né? Genki de. Valeu, Borupati-san. Então, estamos aí, né? Yoroshiku onegai shimasu, né? Conto contigo também. Já, né?